Estou aqui no centro de Katmandu. Quero lembrá-los de que esse mês de outubro vai ser um mês de bastante decisão aqui no nosso país. Devemos estar cônscios da responsabilidade, mas também movidos pela consciência. E teremos aqui em Dourados uma grande festa também. Depois das eleições, no dia 20 de outubro, já vou dizer desde agora, visto que iremos estar participando ativamente, nós vamos ter a 22ª Marcha para Jesus. E essa marcha terá um perfil um tanto que diferente. Bem mais igreja, no sentido de servir ao Senhor, de evangelismo, vai ser um trabalho que começará 3 dias antes, com evangelismo, com mobilização. Vai estar ministrando Rafael Araújo, que já esteve aqui conosco, mas as igrejas vão estar ministrando também. A carreta nossa, a carreta da AMA, a carreta da Esperança, quem vai estar fazendo o palco, a sonorização. Portanto, vai ser uma grande cruzada para a glória de Jesus, lá em frente à Matriz, na Praça Antônio João. Bênção de Deus, eu estou feliz, porque creio que o Senhor está movendo muita coisa em favor do reino nessa cidade. É um tempo de novidade, né? E Deus está agindo. Abre comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17, verso 20 e o 21. Bendito é o Senhor Jesus, que conosco está. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia! Vamos ler juntos esse verso 21, tão profético, tão lindo, né? Vamos lá. Conforme está aí na tela, nem dirão, aleluia, glória a Jesus. Feche seus olhinhos, por favor. Paizinho majestoso, tu és tão maravilhoso, tão querido, tão amável, tão perfeito. Não há nada em ti que possa nos fazer perder tempo, entristecer ou achar que não valeu a pena. Tudo em ti, Senhor, vale a pena. Tudo em ti é bom, tudo em ti é perfeito. E o amor com que o Senhor nos cerca é sem medidas. A graça com que o Senhor derrama para cuidar de nós é sem proporção humana. E nós te louvamos por isso. Porque em modo algum, Senhor, somos merecedores de ti, nem do teu amor. Não há mérito em nós para coisa alguma que venha do teu reino. Mas uma coisa temos a certeza e a fé vibrante nisso. É o que Jesus fez, Paizinho, através do derramar do teu amor por meio do Espírito Santo, e nos alcançou, e por ele fomos salvos e gerados de novo para uma viva e gloriosa esperança de estar consigo para sempre. Nós te louvamos esta noite. Eu te louvo pelas pessoas que estão aqui. Eu te louvo por esse tempo, esse clima frio. Eu te louvo pelos dias que estamos vivendo. Eu te louvo, inclusive, Senhor, pelas lutas e tempestades que ora enfrentamos. Eu te louvo por tudo,
porque sei que tudo nos leva a Ti. Tudo, Senhor, nos aproxima e nos faz compreender como Tu ages e trabalhas em nosso favor. Por isso, essa noite, rogo-lhe, nesse início de mensagem, esteja mais uma vez com a Sua graça derramada sobre nós, alcançando aqueles que estão enfermos, Paizinho, curando as mais dores incríveis de seus corpos, tirando, Senhor, as mais enfermidades que estão alojadas nos lugares que até os médicos não conseguiram ainda diagnosticar. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, desfaz caroços, desfaz surdez, desfaz cegueiras, desfaz cataratas, desfaz, Senhor, problemas nos ossos, nos nervos, na pele, desfaz, Senhor, sementes cancerígenas, desfaz problemas nos ouvidos, inflamações e dores que tiram o sono à noite. Paizinho, em nome de Jesus, trabalha dentro do coração de cada um de nós, levando-nos a compreender a Tua palavra a ponto de vivenciá-la e praticá-la. Que saiamos daqui essa noite abastecidos por Tua presença, pois a única coisa que nos importa é a Tua presença. Estarmos uns com os outros é bom, Senhor, mas estar contigo é bem melhor. Por isso eu te louvo, Paizinho, eu te magnifico. O Senhor está aqui e eu glorifico a Ti por isso. Seja bem-vindo entre o Teu povo, recebe os nossos louvores, Senhor, recebe nossa gratidão, recebe nosso amor, a recíproca daquilo que o Senhor tem derramado em nós, recebe. Nós te amamos de verdade, Pai. Então, seja à vontade, Pai, para curar quem o Senhor quiser, para tocar em quem o Senhor quiser, para encher quem o Senhor quiser. Oh, esteja à vontade, Senhor. Que uma vez mais a Tua palavra possa nos tocar, nos incendiar, nos mover, nos preencher. Oh, aleluia. Que as nossas frustrações, que os nossos medos, que os nossos temores, que as nossas ansiedades, que as nossas angústias e preocupações deem lugar à confiança, à esperança que vem de Ti, Senhor. Pois em Ti não há mudança, nem sombra de variação. Tu não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Quando Tu disse, Tu fazes. Oh, a Tua palavra não volta vazia, ela faz o que é apraz. O Senhor é o dono de todos e fazes como quiser. Por isso, Senhor, manifesta a Tua glória outra vez. Eu bem sei, ó Pai, que não é pela quantidade de pessoas, mas é o quanto Te queremos que Te atrai. Por isso, fique à vontade, Senhor, esteja nesse ambiente, porque Te queremos mais do que a vida. Eu Te louvo. Peço-lhe, Senhor, que enquanto estiver a falar a Tua palavra, que o Teu maravilhoso Espírito Santo venha nos ensinar, pois tudo que posso, Senhor, é apenas falar. Mas eu bem sei que todo ensino vem de Ti. E assim seja, nos curvamos à Tua voz, Senhor, uma vez mais. Em o nome de Jesus o Cristo, que em nós está. Aleluia, 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 aleluia. Bendito é o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Diga para quem está pertinho de você, você é a pessoa super especial por estar aqui. Glória a Jesus. Você é, de fato, filho do Rei. E não há nenhum valor maior do que esse filho de Deus, não é? Nós estamos há semanas tentando compreender o reino na sua beleza, na graça que o Senhor derramou ao homem para que ele pudesse outra vez entrar no reino e conseguir vivenciá-lo. E à medida que a gente desfruta da palavra de Deus e vai na tentativa de compreender tudo isso, é a mesma medida em que a gente descobre que perguntas nos fazem saber que não conseguimos compreender o todo. Por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha tentado absorver, mas algumas coisas ainda ficam para trás. E a prova cabal disso tudo é que nem sempre conseguimos praticar aquilo que ouvimos. E uma das premissas do reino de Deus é que ele funciona sob a ideia de crer e praticar. O reino
não é uma ideologia que procedeu de alguém com uma inteligência sobre-humana para abençoar o povo, ao contrário. O reino é uma ideia divina que veio desde a eternidade e que a gente precisa, acima de tudo, saber como ele funciona para poder vivê-lo. Na última oportunidade que tivemos juntos, onde pudemos partilhar as coisas do reino, vos pude levar a entender o que Jesus fez por nós, o que ele garantiu através do seu sacrifício na cruz, nos conduzindo até diante do Pai como justificados. Eu vos mostrei que não somos justificados porque somos bons ou porque fazemos alguma coisa boa, mas somos justificados e justos porque ele nos fez justos. Vos mostrei que, em razão dessa justiça, de termos sido alcançados pelo amor de Jesus e o seu amor nos conduziu a crer na sua justiça, e para isso até Deus nos deu a fé, porque até sem ele não seríamos capazes de fazer isso. Se Deus não nos levasse a crer, não colocasse em nós esse instrumento de fé para crer, nem assim conseguiríamos crer naquilo que Jesus disse. Perceba o quão difícil estaríamos nós de entrar e viver o reino de Deus. E é dentro dessa perspectiva que pude vos mostrar o que Jesus conquistou e nos elegeu e nos fez assentar nos lugares celestiais e nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Vos mostrei que ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, e podemos então viver nele pela fé vitoriosamente em todos os níveis e em todos os momentos, ainda que nessa vida que passamos, ora em alta, ora em baixa, ainda que em momentos de turbulência, em momentos de paz, em momentos de deserto, mas em momentos de oásis. E é justamente nisso que se aplica a fé que recebemos do Senhor, que nos faz ter paz, ser justos, independente das circunstâncias. Não somos felizes porque passamos por momentos bons, nós somos felizes porque recebemos Jesus no nosso coração, e independente da circunstância, ele continua conosco, e está conosco, e permanece conosco, e atravessa os vales conosco. Ele disse: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é confiado nisso, do que ele venceu, que nós agarramos nele, e nele venceremos, obviamente. Portanto, aprendendo isso sobre o reino, nós podemos descobrir que todos os benefícios que o reino possui está à disposição daquele que crê e nele espera. Sim, demos-vos isto, várias passagens que podemos secar. E hoje eu gostaria de tentar levá-los a compreender que tudo isso é uma forma de Jesus nos mostrar que podemos receber o reino e podemos entrar no reino ao mesmo tempo. E quando se fala didaticamente de receber o reino e ao mesmo tempo de entrar no reino, parece que cria uma confusãozinha pequena em nossa cabecinha. Como que se recebe o reino e como que se entra no reino. Jesus quis ensinar isso logo nos seus primeiros sermões. Ele preparou uma plataforma, como já vos disse antes, para que o povo pudesse compreender as verdades do reino, e a sua mensagem não foi outra senão dizer às pessoas: vocês precisam abrir suas mentes, mudar a sua maneira de pensar, para que vocês possam absorver aquilo que tem a vos ensinar. Ele começa a explicar isso a partir do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, o verso 17, logo depois da morte de João Batista. E ele começou a pregar e a anunciar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E como já vós sabeis, a palavra arrependei-vos mude a maneira de pensar, ou mude o seu pensamento, do que é metanoia, mudança de mente. E a partir dessa fala de Jesus, ele quer dizer que o reino se absorve através daquilo que se compreende, se absorve através daquilo que se entende, se recebe através daquilo que se crê, mas se entra através daquilo que se compreende. Portanto, nesse texto que nós lemos, fantástico, extraordinária declaração de Jesus, é o preâmbulo de uma resposta que perturbou muito os discípulos. Afinal de contas, eles estavam, como muitos de nós ainda têm essa mentalidade, e eles fizeram uma pergunta para Jesus, dizendo: Senhor, quando é que o reino de Deus vai chegar? E Jesus responde isso justamente porque na mente dos discípulos, na ideia deles, eles estavam ainda achando que o reino que Jesus iria instaurar, ia chegar, ia colocar, era um reino político, um reino onde o governo seria terreno. Isso é um fato. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo,
você vai perceber a fala dos discípulos como quem está com o coração, politicamente dizendo, nessa terra. Ora, é exatamente aqui onde você descobre, no capítulo 1 de Atos e o versículo 6, que os discípulos perguntam. Se você voltar ao versículos 4 e 5, Jesus está dando uma instrução aos discípulos sobre coisas espirituais. Em Atos 1 e 4, Jesus diz: olha, vocês não devem se ausentar de Jerusalém, porque ficando em Jerusalém, vocês vão receber a promessa de meu Pai, do qual antes vos anunciei. E vocês serão batizados no Espírito Santo, vocês serão cheios de poder, serão cheios de avivamento. E os discípulos, então, no versículo 6, fazem uma pergunta a Jesus, completamente desconectada daquilo que Jesus estava dizendo. Jesus estava apontando para o reino de Deus, no contexto do que realmente podemos viver, e eles estavam apontando para o governo de Deus, sob um contexto meramente político. E eles dizem: quando é que o Senhor vai vir restaurar o reino de Israel? Ou que tempo é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus então dá quase para perceber Jesus dizendo: gente, eu não estou falando nada disso, eu estou falando-vos das coisas espirituais e vocês estão com as coisas aqui na terra. É por isso que ele responde assim: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus dá a resposta para os discípulos, parece até grosseira, querendo dizer: vocês não têm nada com isso, vocês não têm que se preocupar com nada terreno, vocês não têm que se preocupar com restauração nenhuma. Vocês têm que simplesmente concentrar-se naquilo que eu vos disse antes, do reino que eu tenho pregado durante 3 anos e meio. É isso que Jesus está dizendo. Ora, foram 3 anos e meio ensinando os discípulos a grandeza, o benefício, a bênção do reino de Deus. E eles ainda estão com seus coraçõezinhos focados na restauração de Israel. É por isso que você percebe os 2 discípulos no caminho de Emaús, que voltavam para sua aldeia, saindo de Jerusalém, entristecidos nesses 11 quilômetros de caminhada. Um falava com o outro: e agora o que vai ser de nós? Nós colocamos a nossa esperança, acreditávamos que aquele Jesus seria aquele que restauraria Israel e que nos libertaria do poder opressor de Roma e que seríamos novamente uma nação poderosa, cheia de glória de novo. O seu coração entristecido porque Jesus havia sido crucificado, e eles iam embora para casa agora naquele domingo com a alma apertada, sabendo que continuariam escravos em Roma. Ora, e Jesus os encontra pelo caminho, anda por todo aquele trajeto, faz de conta que vai para frente, mas não vai. Os discípulos convidam ele para entrar, e então eles descobrem que aquele na verdade era Jesus, porque durante todo o caminho Jesus pregou um grande sermão para eles, mostrando desde os profetas até aqueles dias que Jesus era o Messias prometido. Bem, eles estavam com seu coração na terra, assim como muitos de nós. E quando eles perguntam agora para Jesus, aqui em Lucas, no capítulo 17, eles de igual modo, eles querem saber quando é que esse reino estrutural, político vai vir. E a resposta que Jesus dá desconecta-os desse momento, porque na sequência do versículo 22 em diante, Jesus conta-lhes detalhes das coisas que virão acontecer. Se você olhar nesse texto de maneira atenciosa, quando você chegar em casa, Jesus começa a falar de palavras proféticas de acontecimentos futuros, mas ele não se refere à chegada desse reino no qual ele pregava. Ele se refere ao fato de os discípulos precisarem estar atentos com as coisas que deveriam acontecer e que aconteceram. É por isso que no versículo 22 ele diz assim: muitos de vocês desejarão ou irão desejar ter estado pelo menos um dia nos dias do Filho do Homem. O que ele quer dizer é: vai vir um tempo tão difícil, mas tão apertado nessa terra, mas tão horroroso para vocês, Israel, que vocês irão desejar ter estado pelo menos um desses dias que vocês estão passando comigo aqui. A resposta de Jesus é: vocês não deveriam estar pensando nessas coisas da terra agora. Vocês deveriam estar pensando em tudo aquilo que eu semeei dentro do coração de vocês, sobre aquilo que vos dei. É por isso que a resposta dele é: o reino de Deus, você não vai vê-lo ali ou acolá, ninguém vai encontrá-lo, aparecer o reino lá em tal lugar, mas o reino de Deus está dentro de vós. E como isso funciona? Como é essa ideia de Jesus?
Nesse período todo eu vos falei da justiça do reino, de como Deus nos justificou através de Cristo Jesus, para que pudéssemos sim, através dessa justiça, ter a oportunidade de receber esse benefício de ser cidadão do reino de Deus. E a ideia que se tem é que o reino demorará a vir. A ideia que se tem é que o reino de Deus, o reino que Jesus pregava, o reino que Jesus anunciava, iria acontecer propriamente depois do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, depois desse período de dor. Então se estabelece o reino de Deus em 1000 anos, onde as profecias de Isaías chamam a atenção, e as profecias de Ezequiel complementam-as para dizer que haverá 1000 anos de glória, de paz, de domínio, de reino do filho de Davi, de governo de Cristo na terra. É bem verdade, isso vai acontecer. Mas o reino que Jesus está dizendo não é o reino político que está reservado para Israel depois da grande tribulação. Ele está pregando durante 3 anos e meio, tentando nos mostrar que o maior benefício do reino de Deus pode ser usufruído agora. É o benefício espiritual, glorioso, permanente, cultural desse reino dentro de nós e em nós. Então diga para quem está ao seu lado: melhor do que esperar um reino vindouro na eternidade é poder viver tudo aquilo que o reino de Deus tem agora mesmo para nós. Se você pudesse voltar à sua Bíblia, no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 16, e igualmente o versículo 16, uma das declarações mais poderosas de Jesus está dita aqui. Ele disse assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde agora, então, vos é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Essa declaração de Jesus, percebe-se que está quase dentro do mesmo contexto do que ele aplica no capítulo 17. E a gente precisa compreender isso, como é que a gente entra no reino, e como é que o reino entra dentro de nós. Então pergunte para quem está ao seu lado: como é que eu faço para entrar no reino de Deus, e igualmente fazer com que o reino de Deus entre em mim? A declaração de Jesus é que todo homem emprega força para entrar no reino. Ela tem vários aspectos de entendimento. Eu não quero aqui gastar um tempo precioso, e que para nós ele é realmente muitíssimo precioso, para discorrer o que os pensadores, que teólogos, que intérpretes das mais variadas religiões entendem por todo homem empregar força para entrar no reino. Isso, com várias Bíblias ou vários livros, vão te explicar algumas versões de entendimento. Eu quero te dar a ideia que o Senhor tem me dado acerca desse reino, nesse contexto. Como é que o homem entra no reino de Deus? Como é que ele faz para entrar no reino de Deus? Bem, até os dias de Jesus, o reino de Deus era simplesmente uma metáfora vindoura. Era simplesmente uma palavra anunciada de um domínio governamental que a terra teria. Até os dias de Jesus, os judeus esperavam que esse reino se manifestasse de forma poderosa, gloriosa, com soldados vibrantes, com um rei poderosíssimo, montado em um cavalo alto e veloz, com a espada flamejante, que pudesse destruir os inimigos em um golpe fatal, e que eles pudessem restabelecer Israel, assim como nos dias de Davi se tornasse uma grande e poderosa nação em um estalar de dedos. É esse reino que se esperava até os dias de Jesus. Quando o homem perdeu esse aspecto do reino, nos dias de Adão, o mundo foi vivenciando um após o outro as tentativas de Deus mostrar o que é o reino de Deus, como já vos disse tantas vezes, mas não compreenderam. E tudo que o homem conseguiu se apegar era nesse modelo fracassado de governo, até que Isaías libera uma palavra profética no capítulo 9 do seu livro, e o versículo 6 em diante. Ele libera uma palavra profética dizendo que um menino vos nasceu e um filho se nos deu,
E ele diz que o governo de Deus, que o reinado de Deus está sobre os ombros desse filho. E que o governo desse filho, quando estabelecido, não haveria fim. E que quando ele fosse plantado, ele ia crescer, 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 e encher toda a terra. A palavra de Isaías dá um aspecto completamente diferente da visão terrena de reino. Ele já leva o povo a vislumbrar a glória de um reino vindouro, sim, um reino com o poder divino, mas que se estabelece do céu na terra, levando como que a terra ao controle do céu. E esse mesmo reino ganha mais popularidade, essa visibilidade de um reino espiritual, quando Daniel, cheio do Espírito Santo, no capítulo 2 de seu livro em diante, ele começa a ter uma sequência de fatos proféticos, quando Nabucodonosor tem uma visão de uma grande estátua de ouro, onde a cabeça de ouro é o próprio Nabucodonosor, o Império Babilônico. E essa estátua vem com um peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro misturado com barro. E a Bíblia diz que isso eram os impérios que vieram, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano, um após o outro sequencialmente, mas Daniel diz que ele está vendo essa grande estátua, de repente uma rocha, uma pedra cortada sem ajuda de mãos, ela vem do céu a pé, ela cai nos pés dessa estátua, esmiuça o barro misturado com o ferro, e aquela rocha cresce, 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 e o reino dessa rocha não tem fim, porque ele toma toda a terra. Está dizendo que levantaria-se reinos e mais reinos, impérios e mais impérios, mas que um tempo chegará em que o Cristo há de vir, a pedra principal de esquina seria estabelecida, e quando o seu governo chegasse, não haveria fim. E é verdade. Isso começou profeticamente a acontecer desde o dia em que Jesus sabe da notícia de que João o Batista é morto. E daquele momento em diante ele começa a pregar e diz: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Ele estava dizendo: a pedra que Daniel viu, o filho que Isaías profetizou, acabou de chegar. E a gente olha sobre esse aspecto e não tem a dimensão daquilo que Isaías disse e que Daniel completou. Mas quando você passa a observar o que Jesus está dizendo aqui, então tudo isso ganha uma ideia mais clara. Porque até os dias de Jesus, os discípulos ainda estão esperando um governo político, um governo real, humanamente dizendo. Mas agora vem Jesus e começa a trazer uma cultura diferente. Os discípulos dizem: nós vamos conquistar os povos com a espada, com a força, com soldados, com gente forte. Jesus diz: não é com espadas, não é com violência. Vamos conquistar através do domínio, vamos levantar um exército. Jesus diz: vamos conquistar com amor, vamos trazer a paz e não a guerra. Se alguém lhe ferir no rosto do lado direito, oferece do esquerdo. Ele traz uma proposta completamente diferente de reino. E confunde a cabeça dos discípulos. Porque agora ele diz que tudo aquilo que eles sabiam sobre reino durou até João Batista, mas que de agora em diante vos seria anunciado o reino de Deus. E esse reino vem com um poder diferente, e os homens estão empregando força no mesmo aspecto para entrar nele. Enquanto que os outros impérios e domínios humanos é pela força, é pela articulação, é pela ideologia, é pelo golpe, ou seja, pela razão qual for, eles se estabelecem e conquistam povos e anunciam governos e domínios sobre nações, seja através de suas culturas, de seu poder bélico ou de seu poder econômico. O certo é que dominam os povos. Mas vem Jesus e diz: o reino de Deus é bem completo, diferentemente daquilo que vocês estão vivendo agora, que vocês estão tentando entrar, que vocês estão tentando absorver. O reino de Deus é diferente. Os homens até agora estão empregando força para entrar nele, mas não vão conseguir. Por quê? Porque o reino de Deus não se encontra lá, nem acolá, mas se encontra aqui. E você nunca vai encontrar forças para entrar aqui. Como nós então, se não é pela força, podemos entrar no reino?
se não podemos empregar força para entrar no reino? E há 3 semanas atrás eu vos falei 3 séries consecutivas de que pela minha força, pela minha capacidade, pela minha bondade, pela minha eficiência, eu jamais conseguiria alcançar a justificação em Jesus. Jamais. É por isso que a Bíblia diz que o homem por si mesmo não é capaz de auto-justificar-se. Eu vos mostrei que a justificação de Abraão veio pela fé, e é pela fé que ele conseguiu alcançar o benefício de Deus. Vos mostrei que é através do sacrifício de Cristo que fomos salvos, pois fomos salvos pela fé na graça de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois foi Paulo quem vos disse: é pela graça que sois salvos. Então, calcule comigo. Se nós não podemos ser justos pelas nossas boas obras, se nós não podemos ser salvos por fazermos o bem às pessoas, se nós não podemos amar ao próximo como a nós mesmos, porque conseguimos pela nossa própria força, se nós não alcançamos os benefícios de Deus por conta de nossos méritos, se não somos curados, ou se somos curados, não é pela nossa força, pela nossa vontade, ou pela nossa beleza, ou pela nossa bondade, se não há nada que a gente faça possa melhorar o nosso relacionamento com Deus, então como é que podemos entrar no reino pela força? Se o reino existe, e se todos os meus métodos são falíveis, se o reino é uma realidade, se vem Jesus e diz: é chegado esse reino, e tudo que eu faço para entrar nesse reino, não consigo, não tem jeito, então como eu posso entrar? Se não é pela força, diga isso para quem está ao seu lado, se não é pelo seu esforço pessoal, como pode entrar no reino então? Pensa comigo, queridos. Nós temos 2000 anos de cristianismo. Então nós temos 2000 anos de reino sendo pregado, concorda? Nesses 2000 anos a igreja foi perseguida século após século. E a mensagem nunca foi esquecida, nunca foi abandonada, nunca foi perdida. Porque Jesus disse que o seu reino não teria fim. E essa mensagem, quer a gente pregue ou não pregue, ele vai levantar alguém e ela vai crescer até tomar toda a terra. A verdade clara é que nesses 2000 anos, até o dia de hoje, nós empregamos força para entrar no reino e não entramos. Quer saber como? Quem pecou hoje? Tem alguém aqui que pecou hoje? Interessante. Se nós pecamos hoje, e se dissermos que não pecamos, pecamos outra vez, porque Deus disse que se dissermos que não temos pecados, então fazemos Deus de mentiroso, e a verdade não está em nós. Então a verdade é que pecamos hoje. Quem que pecou ontem? Alguém pecou ontem? Anteontem? Pecamos o tempo todo, todos os dias, toda hora. E quem aqui que se esforçou para não pecar? Quantos? Esforçou-se um monte para não pecar. Quem aqui que se esforçou bastante para ser santo? E mesmo assim pecou. Não é verdade? Quem aqui que fez um esforço tamanho para não falar um palavrão, de repente escapou? Quem que se esforçou bastante para não pecar no pensamento, numa raiva, numa ira? Quando percebeu, ferveu e a fumacinha subiu da orelha vermelha. E nesse frio a orelha fica vermelhinha e sobe uma fumacinha bem branquinha. Então nos esforçamos enormemente para sermos santos. Nos esforçamos enormemente para não pecarmos. Nos esforçamos enormemente para manter a comunhão com Deus. Nos esforçamos enormemente para sermos justos diante dEle. Não é verdade? Tem dado certo?
Tem dado certo o nosso esforço? Temos absorvido o reino? Agora pergunto para quem está ao seu lado, por que não tem dado certo? Porque o que está dentro de nós não é a proposta de um reino, mas é a proposta de uma religião. A religião diz, faça isso e Deus vai se agradar de você. Faça aquilo e você vai se santificar. Faça aquilo outro e você vai se tornar justo. Faça aquele outro negócio e você vai ficar bom. Faça aquele outro negocinho assim e você vai ficar um cara legal, mais perto de Deus. Quanto maior seu esforço, mais perto de Deus você fica. Quanto maior a sua força, mais santo você se torna. Quanto maior é o seu empenho, mais polido você vai ficar. Mas essa não é a verdade. Porque quanto mais sacrifício fazemos, mais pecadores nos tornamos. Quanto mais achamos que estamos sendo justos, mais nos tornamos injustos. E à medida que achamos que nos tornamos justos, é a mesma medida que condenamos aqueles que achamos que não são justos. Então colocamos para fora todos aqueles que achamos que não são tão santos quanto aquilo que nós nos tornamos através do nosso esforço pessoal. Pecamos ainda mais. Nos tornamos condutores de cegos. Nos tornamos pessoas com traves nos olhos e querendo tirar o cisco do olho dos outros. Séculos e séculos e não tem dado certo. Por quê? Porque a religião continua ditando as regras. E como eu faço então? O reino diz: não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é pelo meu esforço pessoal, não é pelo quanto eu me esforço para ser santo, é o quanto eu creio em Cristo e no que Ele fez. É o quanto creio no que Ele fez que produz em mim a santidade. É o quanto creio nele que faz com que eu queira estar perto dele. É o quanto eu creio nele que me faz querer se afastar do pecado. É o quanto creio no seu sacrifício e o poder dele opera em mim essa santidade. Não é por mim, não é por você. É por isso que estamos cansados de lutar e continuamos errando nos mesmos erros constantemente. Venha comigo, por favor. Olha o que Paulo escreve aos Romanos, por favor. Capítulo 8. Aos Romanos, capítulo 8. Esse versículo é tão maravilhoso, versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então, aquilo que me condenava já não tem mais poder sobre mim. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne. Deixa eu te explicar isso aqui. Paulo está dizendo: todo homem emprega força para entrar no reino por si mesmo. Todo homem luta cientificamente, espiritualmente, mentalmente, carnalmente, fisicamente para entrar no reino. E não funciona. Por quê? Porque essa carne está enferma. E a lei mostra o quanto ela está enferma. Mas Paulo diz: então Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na própria carne. Ele diz: vocês estão tentando entrar no reino, se esforçando pela sua força física, pela sua carne. Vem Deus e mostra que é impossível. Então ele entrega seu Filho Jesus para que morra pela própria carne e condene o pecado na própria carne e mostre que pela própria carne não é possível ser justo. Mas porque ele agora, um justo, se fez pecado, então eu crendo no que ele fez, eu sou justo porque ele me justifica.
e não porque eu sou bom. E ele escreve no verso 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O verso 6: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então chacoalhe o ombro de quem está ao seu lado e diga: se você esperar entrar no reino pelo esforço pessoal, é carne. E tudo que é carne é morte. É por isso que a gente tentou não pecar ontem, caiu na mesma rede hoje. É por isso que a gente tentou ser santo ontem, e hoje cometemos o mesmo pecado que a gente tentou não cometer ontem. Quem nos aparta do pecado não é nós, mas é o Cristo no qual cremos. Quem nos faz sair desse mundo condenado não é o nosso esforço de se afastar, mas é o quanto estamos perto de Deus que faz com que o pecado se afaste de nós. Pelo esforço pessoal ninguém consegue alcançar a salvação e nem tampouco a justificação. O apóstolo Paulo leva isso tão a sério. E ele diz no verso 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Agora deixa eu explicar isso aqui. O que peca é a carne ou é o Espírito? Pergunte aí para quem está ao seu lado: o pecado habita na carne ou habita no teu espírito? Paulo diz: se nós andamos na carne, estamos condenados. Mas se andamos no Espírito, conectados com o Espírito de Deus, então somos por Ele justificados. É por isso que ele diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus de que somos filhos de Deus. Você precisa compreender isso. Venha comigo, por favor. Verso 11: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O que Paulo está dizendo? Que se eu quero entrar no reino, a primeira coisa que eu preciso fazer é deixar o domínio de minha carne morrer. Se eu quero viver o reino, eu preciso morrer no mundo. Se eu quero entrar no reino, o primeiro aspecto é a morte. A minha carne tem que perder o domínio sobre essa vida. Até porque a minha justificação me afasta do domínio do pecado. É por isso que Paulo escreve em Romanos 6,14: o pecado não tem mais domínio sobre vós. Por quê? Porque fostes justificados pela fé em Cristo Jesus. Então agora eu preciso mortificar a minha carne. Ela está viva, o pecado está aqui. Então coloque a mão no ombro de quem está ao seu lado e diga para essa pessoa: amado, como podemos mortificar a carne se ela está viva e querendo pecar? Olha o que Paulo escreve, versículo 13: pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então o que Jesus está querendo dizer? Para mim entrar no reino, o Espírito Santo é que me ajuda a mortificar essa carne pobre e cruel. E fazendo isso, as obras que me agradam já não me agradam mais.
Aquilo que minha carne gosta já passa a perder o sabor. E o Espírito vai mortificando aquilo que o pecado gosta. E a minha mente vai sendo sobrecarregada, um tempo após outro tempo, e um fato após outro fato, sendo cheia da mente de Cristo. Até que eu chegue um tempo e eu possa dizer como Paulo disse: eu já não vivo mais, mas agora o Cristo vive em mim. Agora, é possível viver assim? É possível, porque o primeiro aspecto do reino é a justiça. É por isso que nós estamos trabalhando aos Romanos, no capítulo 14, verso 17, onde Paulo diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós ainda estamos na justiça. Foram justificados por Cristo, justificados por Ele. Então o Espírito Santo age mortificando a carne. Então não tente vencer o pecado, irmão. Não tente. Se alguém ler um livro que Deus me deu, Entre Ovelhas e Lobos, vai entender algumas coisas ali. Não adianta bater de frente com o pecado, dizer: vem pecado, pode vir que aqui tem café no bule. Aqui se aguentar. Do pecado, foge. Foi isso que Paulo disse a Timóteo: foge da tentação, foge dos desejos da tua mocidade. Por quê? Não se encara pecado com carne. Quem encara pecado com a força da sua carne, cai. Pecado se vence no Espírito. É por isso que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, verso 19, dizendo que se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. O Espírito Santo precisa dominar as nossas faculdades mentais para entrarmos no reino, sabe? Se Ele não dominar a nossa mente, o nosso coração, de maneira nenhuma entramos no reino. E de maneira nenhuma o reino entrará em nós. Isso é sério, gente. É por isso que o apóstolo Paulo trabalhou o seu tempo inteiro. Todo o ministério de Paulo, ele trabalhou sobre um aspecto do ser humano. Guarda isso no teu coração. E diga isso para quem está pertinho de você. Diga: Deus usou Paulo o tempo todo para trabalhar a mentalidade humana. É por isso que Paulo é o único pregador de todos os tempos, a partir do Cristo, que chama as pessoas à desconstrução de sua maneira de pensar. É Ele que faz as pessoas mudarem a sua forma de ver o mundo. É Ele que chama atenção para as pessoas não se agarrarem às coisas físicas e se agarrarem às espirituais. É Ele que diz à igreja como um todo, escrevendo aos Filipenses, de uma forma tão intensa, e eu não sei como a gente consegue deixar isso passar de uma maneira tão volátil, queridos. Olha o que Paulo diz. Isso é tão sério. A carta que ele escreve aos Filipenses, uma das mais ricas, no capítulo 4, e o verso 6, ele diz assim, aliás, o verso 4, olha o que ele escreve. Aos Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ele está dizendo, quanto mais perto do Espírito você tiver, mais dominada por Ele a tua mente vai ficar. Quanto mais você andar com Deus, mais você vai absorver a mentalidade de Deus. Aí ele diz, verso 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Agora pergunte aí para quem está ao seu lado: o que está permeando o teu pensamento? Quem está pensando nos problemas de amanhã? Tem alguém aqui preocupado com o amanhã? Tem alguém aqui que entrou aqui dizendo: ai, Senhor, eu estou aqui hoje, mas o que eu vou fazer amanhã? Com graves problemas. Tem alguém aqui que não tem dormido à noite pensando como será a vida? Tem alguém aqui que está trabalhando, fazendo suas atividades diárias, mas a sua mente está longe, tentando raciocinar 5, 6, 7, 8 problemas ao mesmo tempo, tentando achar a justiça para o mundo, tentando achar justificativa para o erro dos outros, tentando entender por que somos afligidos. Paulo diz: está tudo errado. Vocês nunca vão conseguir entrar no reino se a mente de vocês estiverem ocupada com as coisas dessa terra. Nunca vamos conseguir entrar no reino de Deus enquanto a nossa mente estiver aqui, irmão. Sabe? Olha o que Jesus disse. Vem comigo, por favor. Evangelho de Mateus. Eu já estou para parar, irmão. Não estou dizer a terminar, eu estou a parar. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Disse Jesus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso de sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, e eles nem trabalham, e nem ceifam, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabes que necessitais de todas elas. Ele usa uma expressão aqui muito interessante. Talvez exista alguma Bíblia aqui que diz: pois os pagãos procuram por todas essas coisas. Algumas versões mais antigas utilizam a palavra pagãos ao invés de gentios. Por quê? Porque a expressão usada aqui no grego do Novo Testamento traduz exatamente para pagãos, porque é referência ao paganismo, e paganismo nos dias de Jesus era uma religião. Os pagãos eram uma religião, eram os que buscavam deuses relativamente materiais, como Mamon e coisa parecida. Não é à toa que, se você voltar um pouquinho no versículo 24, você vai ver Jesus falando sobre isso. Não pode servir a dois senhores, não pode servir a Deus e as riquezas, não pode servir a Deus e a Mamon. Ele está falando da religião. Então ele vem agora e diz: não faça como fazem os religiosos. O verso 33:
Ele diz de maneira tão linda: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Como é tão difícil crer nisso? Como é difícil crer nisso? É ou não é verdade? Jesus não disse isso aqui. E o que ele disse não é uma verdade. E se ele disse, não funciona? Então por que não cremos? Porque não colocamos a nossa mente no que o que Jesus diz. Nós continuamos insistindo em entrar no reino pela força, com o que nós queremos dizer. Nós continuamos querendo entrar no reino com as nossas maneiras erradas ou fracas de pensar, pensando como terrenos e não como espirituais, pensando como homens na carne e não como filhos de Deus, que está sentado nas regiões celestiais. Se Ele nos colocou no domínio das regiões celestiais, em Cristo Jesus, por que insistimos a sentar-se na poeira da terra? Então o problema está aqui. Se entra no reino quando desconstruirmos a nossa maneira de pensar, quando decidirmos que os pensamentos dessa terra não são suficientemente bons para me levar para perto de Deus. E Paulo nos dá uma dica tão maravilhosa: tudo que é bom, pensa em algo bom. Pensa aí agora em algo bom. Pensou? Pensa em algo justo. Pensa em algo amável. Pensa em algo puro. Pensa em algo de boa fama. Pensa em algo que traz paz. Pensa em algo que traz alegria. Pensa em algo que promove harmonia. Pensou? Nisso pensai. Então, quando a tua cabeça estiver fervendo, diga para quem está pertinho de você, quando a cabeça estiver fervendo com as coisas da vida, o que fazer? Diga para essa pessoa bonita e cheirosa: nisto pensai. Não empreste a sua mente para a terra. Encha a tua mente com as coisas de Deus. O mesmo Paulo, eu preciso te deixar esse texto aqui. Isso é só a introdução, meu irmão, mas eu vou te deixar esse texto aqui. Olha o que ele escreve aos Colossenses, capítulo 3. Ele diz: portanto, irmãos, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e não as coisas que são da terra. Aos Romanos, no capítulo 8, nós aprendemos que nós fomos mortos em Cristo e por Ele ressuscitados. Nele ressuscitados. Morremos para o mundo e passamos a viver para Deus. Então agora, se isso aconteceu conosco, Júnior, então não podemos mais buscar as coisas deste mundo. Devemos agora pensar e buscar as coisas de cima. Mas por que a gente continua buscando e pensando nas coisas do mundo? Então a gente não consegue trazer o reino, você entende? Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vocês. Quando que o reino de Deus está dentro? Quando eu consigo entrar. O reino de Deus vem dentro quando eu consigo entrar nele. Mas eu continuo me esforçando para entrar nele, então o reino de Deus nunca vem dentro. E se o reino de Deus está tão distante de mim que eu não consigo entrar nele pela fé, então todo o benefício do reino não vem dentro de mim igualmente pela fé. É por isso que tudo Jesus já nos fez.
mas nós não conseguimos absorver nem sequer 1% daquilo que Ele nos deu. Porque, infelizmente, nós trabalhamos mais com as coisas da terra do que nos exercitamos com as coisas do céu. Ele continua e diz, verso 2: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está oculta em Deus. Leia esse texto em casa todinho. Você vai ver uma série de requisitos, aliás, instruções que Paulo dá. Fazer morrer a nossa natureza carnal, humana, nos enchendo da mente de Cristo. Eu queria que você se colocasse em pé. Nunca entraremos no reino enquanto continuarmos achando que podemos pelo nosso esforço pessoal. Eu quero te dar uma boa notícia. Os portões do reino de Deus. Aliás, repita essa boa notícia comigo para quem está pertinho de você. É uma boa notícia mesmo. Diga: os portões do reino de Deus foram abertos, escancarados, no dia em que Jesus exclamou na cruz do Calvário: está feito, está consumado. Os portões abriram. Abriu para quem quiser. Quem quiser. Mas o que eu faço, pastor? Quantos bois eu tenho que dar? Quantos sacrifícios eu tenho que fazer? Ele já fez todo o sacrifício. Ele já entregou a própria vida. O que eu tenho que fazer então? Fazer? Nada. Se eu apenas crer no que Jesus é e no que Jesus fez, Ele fará em mim toda a obra necessária. É por isso que o apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nós, Ele também continuará a transformar e a confirmará até o dia de sua vinda. Então olha para quem está pertinho de você e diga: tenha paciência comigo, eu estou sendo trabalhado, Ele está trabalhando em mim. Aleluia. O reino foi aberto para todos nós. Então tome uma decisão, querido, de buscar o máximo a compreensão do reino, para entrar nele, para viver nele. Quando decidimos assumir aquilo que Jesus disse, de mudar a maneira de pensar, então as portas do reino escancaradas como estão, podemos entrar nele. E à medida que entramos, é a mesma medida que o reino de Deus entra dentro de nós. É impossível eu viver o reino de Deus e o reino de Deus não viver em mim. É impossível. Se eu disser eu vivo o reino de Deus, mas as minhas atitudes para com os outros não demonstrarem isso, mentiroso sou eu. Para viver o reino, tem que entrar nele e ele entrar em nós. Eu termino essa noite. Quem tem computador em casa aqui? Quem tem? Quem tem celular aqui? Todos têm, né? O celular funciona igual um computador. De repente você está em casa e você abre um arquivo que você não sabe o que é, e aparece um trenzinho e atrapalha tudo e mexe todos os seus arquivos e corrompe o teu sistema. E aí vem aquela mensagem de warning, avisando que teu computador está possuído. Não é? E diz a mensagem imediatamente: você precisa passar o antivírus para tirar o vírus. E a maioria das vezes o antivírus não dá jeito. É preciso
fazer um nocaute, né? Formatá-lo. E formatar é tirar tudo, apagar tudo, zerá-lo e reprogramá-lo. Colocar o sistema outra vez, não é? Então Deus fez o homem assim, com um software perfeito, funcionando perfeito. Mas vem a serpente e sopra um vírus e corrompe o sistema adâmico. E tudo que saiu de Adão veio com o vírus corrompendo o sistema. Deus colocou um pensamento no homem e o diabo corrompeu esse pensamento. É por isso que quando você olha para as palavras de Deus a nosso respeito, Ele diz alguma coisa diferente. Mas quando a gente olha para as nossas palavras a nosso respeito, é completamente diferente. O diabo olha para nós e nos chama de algo e a gente acredita. E quando Deus olha para nós, nos chama de filhos e a gente não acredita. Está corrompido. Então Jesus quer formatar você. Foi isso que Ele disse: arrependei-vos. Deixa eu formatar vocês. Deixa eu mudar a maneira de vocês pensarem. Como vamos pensar, Jesus? Vamos pensar igual eu penso. Eu quero restaurar o sistema em vocês. Quero restaurar o software em vocês. Eu quero restaurar a sua matriz. Porque se a matriz estiver corrompida, todas as minhas ações estarão corrompidas. É por isso que Jesus disse: o que contamina o homem não é o que ele come, o que ele ingere, mas o que contamina o homem é o que sai de sua boca, que nasce do seu coração. Pois é no seu coração que estão os adultérios, estão os roubos, estão os homicídios, estão os assassinatos. É aqui, é a matriz. Então, deixa Ele mudar a matriz. Deixa Ele mudar o software, a maneira de pensar. Precisamos pensar como filhos de Deus, não mais como filhos da carne. Vamos insistir nisso. Eu queria que você inclinasse sua cabecinha agora, se você puder, é claro. Fechar os seus olhinhos. E se você quiser, enquanto eles cantam essa canção, se você quiser, é claro, não apenas ouça essa canção, ore enquanto essa canção é cantada. Essa palavra só vai fazer efeito dentro de você se você crer e quiser que ela faça efeito. O sistema só vai ser mudado dentro de nós se nós quisermos e desejar que esse sistema seja mudado. Então o Senhor mudará a nossa maneira de pensar. Então, em nome de Jesus, enquanto essa canção é cantada, peça a Ele para Ele mudar isso em você, para que você entre no reino e o reino entre em você. Ele já te justificou, então não aceite a condenação que você já não tem mais. Não aceite a acusação que o diabo quer que você acredite, porque ele já te livrou da condenação eterna. Não aceite o peso das correntes, porque a cruz já te libertou, porque ainda andas acorrentado. Não aceites o peso da cobiça, porque o sangue de Jesus já te libertou, porque ainda andas aprisionado a isso. É hora de libertar-se, porque o Cristo já te libertou. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho já te libertou. Então declare isso em você. Ore agora. Paizinho amado, é a tua palavra, Senhor. É o que Jesus, teu Filho, fez. Durante todos esses anos, Paizinho, nós temos tentado ser justos pela nossa própria força. Temos tentado alcançar o benefício do teu reino pelo nosso esforço pessoal. Nos esquecemos, Senhor, que o homem de si mesmo não consegue fazer coisa alguma. Nos esquecemos, Senhor, que somos pecadores falíveis, mas que Jesus, teu Filho amado, nos resgatou da maldição do pecado e nos deu o direito de se assentar nos lugares celestiais e com Ele reinar nessa terra ainda nesse tempo presente. E esquecemos também, Senhor,
de que não é pela carne que militamos o reino, mas é pela fé no Espírito, em Espírito e pelo Espírito. É por isso, Senhor, que tentamos e fracassamos, que continuadamente cometemos os erros repetidas vezes. Mas agora, Senhor, com certeza há pessoas aqui, Paizinho, que assim como eu, surpresas estão, mas que podemos sim, através da fé no que Cristo fez, alcançar essa redenção plena, essa certeza plena. Então eu não preciso mais falar palavrão, Senhor, porque já fui livre disso. Não preciso mais ter pensamentos maliciosos e pecaminosos, porque o sangue de Jesus já me libertou disso, Senhor. Eu não preciso mais pensar em derrotas, Senhor, porque Tu me deu uma mente que pode alcançar as vitórias em Cristo Jesus. Eu não preciso mais pensar, Senhor, nas coisas desta vida, porque o Senhor nos deu o direito de viver sobre a esperança plena de que Tu és o nosso provedor e de que em Ti tudo vai dar certo. Sim, ó Pai, nos ensina a se agarrar em Ti pela fé. Muda a nossa maneira de pensar, Senhor. Transforma o nosso entendimento. Muda, Senhor, o que está aqui dentro. Muda nossas matrizes. Arranca esse vírus que nos destrava, que nos impede de avançar, de crescer. Se for preciso, formata o nosso entendimento, Senhor, e nos dá uma mente segundo Cristo Jesus. Leva cativo o nosso pensamento ao pensamento de Cristo, Senhor. Leva cativo a nossa inteligência ao Cristo Jesus. Que o nosso pensamento, se for escravo, seja escravo de Cristo Jesus. Se for para pensarmos, que pensemos nas coisas do alto, Senhor. Nos ensina a viver esse reino, Pai. Nos ensina a trazer o Teu reino até nós, à medida que entramos no Teu reino pela fé. Que esta noite seja libertadora para aquele que quiser. Que esta noite, Senhor, seja um divisor de águas para aquele que quiser. Pois não, eu bem sei, Senhor, que não é como uma varinha de condão, como uma fada madrinha pode fazer, mas é pela fé em Ti, podemos ser transformados pela Tua palavra liberada. E estou certo em Ti, Senhor, que nossas mentes podem ser diferentes e podemos ser felizes em um mundo infeliz. Podemos ser alegres em um mundo de trevas. Podemos ter paz em um mundo de guerra. Sim, a Tua palavra me dá essas condições. Então eu te peço isso agora. Ministra isso sobre a Tua noiva, sobre a Tua igreja. Seremos o Teu reino nesse lugar. Viveremos o Teu reino nesse lugar. Viveremos o Teu reino nesse lugar. E seremos o Teu reino nesse lugar. Oh, reino de Deus, venha sobre essas pessoas. Venha dentro dessas pessoas. Venha essas famílias. Venha essas mentes. Sejam tomadas por Ti, para louvor e glória do Teu nome, Jesus. Oh, aleluia.